Pare de seguir influenciadores que utilizam de substâncias de aumento de performance. Esse vídeo é um pouco, na verdade, muito diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. E o motivo de eu estar gravando ele nesse momento é porque eu cheguei a uma realização que, embora esse tópico muito provavelmente vai fazer com que esse vídeo seja desmonetizado, né, eu não consiga ganhar nada com o trabalho que eu tive para gravar esse vídeo, eu já não ganho nada mesmo, então eu não tenho praticamente nada a perder, a não ser alguns inscritos que com certeza não vão gostar da mensagem que eu vou trazer hoje. Peço que você assista o vídeo até o final, escute o que eu tenho a dizer, tá? Escreva aí no seu comentário caso você discorde de alguma das opiniões e abordagens que eu trouxe aqui ao longo desse vídeo, e a gente vai manter esse bate-papo nos comentários e com certeza na live, porque esse assunto vai dar muito o que falar, eu tenho certeza. Já vou pedir para você também que você viu aí o vídeo, você viu o título, se é um assunto que você acha relevante tratar com as pessoas que você conhece, peço que você encaminhe esse vídeo e gere essa reflexão, principalmente amigos de academia, grupos de academia, e pessoas que gostam de fazer exercício físico, que às vezes acabam de entrar num exercício físico numa academia e já vão lá no Instagram dar follow em um tanto de gente, tá? Que vai cair exatamente no perfil do tipo de pessoa que eu tô falando aqui nesse vídeo, beleza? Então, eu tenho aqui alguns tópicos, por isso que eu vou estar olhando para o lado de cá ao longo do decorrer desse vídeo, e eu gostaria de provar o meu ponto de por que seguir pessoas que utilizam substâncias de aumento de performance é algo extremamente danoso para a sua saúde física e mental e para a saúde física e mental dessas mesmas pessoas. E por isso, o caminho correto, o caminho mais ético a se fazer é não seguir esse tipo de pessoa. Esse vídeo também vai ter um pouco menos de edição, porque eu acho que ficar cortando demais o que eu estou falando aqui vai acabar mudando a linguagem e muitas vezes eu acho que vai tirar a ênfase e a importância do que eu estou falando, beleza? Então vamos começar. O primeiro lugar, e eu acho que o primeiro argumento que eu tenho de justificativa, né? Por que você não deve seguir esse tipo de pessoa? Algumas coisas eu vou estar lendo aqui e outras coisas eu vou estar apenas mencionando, beleza? É que a normalização do corpo anormal altera a sua capacidade de julgamento e eu consigo prová-lo, beleza? Como assim? Muitas vezes você vai ver alguém aí falando que se você ficar seguindo gente muito fora do normal, muito fora do que existe na natureza, né? Pessoas que, como eu gosto de brincar, não são mais homo sapiens porque elas não têm os limites hormonais ou os níveis hormonais que nós homo sapiens tivemos, né? Isso para mim é uma outra espécie, responde a outro tipo de estímulo, tem outros tipos de adaptação, tem outras regras, né? Enfim, esse tipo de argumento é muito utilizado e a pessoa fala, não, isso aí eu tenho noção, eu sei que não é assim, eu sei que não tem isso pra mim, mas eu consigo provar pra você porque que isso é uma falácia e porque que isso altera sim o seu pensamento, tá? E é um caso extremamente simples. A primeira vez que você viu a foto de um palco de bodybuilding, de uma apresentação de bodybuilding, você provavelmente ficou chocado e falou, caramba, olha o tamanho desses caras, isso aqui é bizarro. Você pode ter até pensado que isso é nojento, isso é um reflexo completamente natural, né, de um ser humano. Você ver outra pessoa em estado extremo, muitas pessoas acham nojentas. E eu posso comparar isso, por exemplo, aquelas pessoas que têm o corpo completamente coberto por tatuagens, que têm implantes. Muitas vezes, não estou falando que você tratou a pessoa, vai tratar a pessoa mal, que você não gosta da pessoa, estou falando que é uma reação natural você ter aversão, você não gostar daquele visual. Não é a estética que você acha interessante, que você está principalmente acostumado a ver. Entretanto, hoje em dia, se você abrir seu Instagram e ver uma foto do Larry Wheels que ele postou hoje, você provavelmente vai falar, nossa, ele está pequeno. É uma pessoa que eu vou utilizar várias vezes ele como exemplo aqui no canal, porque ele tem a sua história mais aberta, tá? Mas ele já falou publicamente que ele abusava de esteroides anabolizantes durante muitos anos da vida dele, começou extremamente jovem e ele ficou muito grande e ele percebeu que ele estava tirando a sua própria vida aos poucos e resolveu cortar. E aí ele deu, entre aspas, uma diminuída de tamanho. E se você olhar a foto dele hoje em dia, você vai falar, nossa, o Larry Wheels está pequeno. Acontece que não. Ele ainda assim é uma pessoa muito grande, muito pesada e que se você estivesse ao lado dele, você veria que, assim, é como se fosse realmente uma nova espécie de ser humano. É como se tivesse o Capitão América do seu lado, entendeu? Então, assim, ele não está pequeno. Ele continua grande. Ele continua muito grande. Muito possivelmente, não gostaria de blackpillar ninguém, maior do que a maior parte das pessoas que você conhece vai ser na vida, tá? Mesmo aquelas pessoas que treinam sério, treinam pesado. Mas assim, justamente por motivos de que você alterou a sua percepção do que é normal, o que é uma pessoa grande, o que é uma pessoa pequena, tá? Isso também vale para qualquer vez que você, principalmente as pessoas que estão acostumadas a acompanhar bodybuilding, às vezes você vê uma competição e o cara lá do Mr. Olympia, que ano passado ficou em segundo, terceiro lugar, esse ano ficou em oitavo, você olha para ele e fala, nossa, ele tá muito pequeno esse ano. Não, ele não tá, ele não tá. Isso prova
como que isso altera a nossa percepção do que é normal, mesmo você achando que você vamos dizer assim, é imune a isso. Às vezes você vê um cara na academia que é gigantesco, você olha assim e fala, esse cara não é muito grande não. Imagina ele do lado de Phil Heath. Cara, você está completamente perdido, tá, na sua conceituação do que é e o que deveria ser normal. E eu acho que isso já é prova suficiente, tá? Agora, muitas pessoas seguem esse tipo de influencer porque eles postam conteúdos engraçados, pegadinhas, conteúdos humorísticos, tá? Conteúdos exagerados, reações na academia, brincadeiras. Às vezes tem um vídeo muito famoso que um cara tá fazendo supino, aí vem um outro cara gigantesco, claramente hormonizado, pega o supino dele como se fosse ajudar e começa a fazer rosca, tá? É um tipo de conteúdo apenas de entretenimento, sem, vamos dizer assim, maldade nenhuma, não quer te vender nada, quer apenas te gerar uma risada, tá? Mas eu tenho péssimas notícias para você. E o conteúdo, o tipo de entretenimento baseado no extremo, ele é tóxico para a cabeça humana. E eu também posso demonstrar para você de maneira extremamente simples. Qual que é o humor desses vídeos? Justamente você vê uma pessoa que às vezes nem parece um ser humano fazendo atividades extremas. Uma pessoa que posta esse tipo de conteúdo que eu às vezes sigo, às vezes dou um follow, que eu também costumo achar engraçado, o atleta Jujimufu ou Jujimufu. Vocês provavelmente conhecem, eles fazem vídeos extremamente extremos, engraçados. Ele mesmo tem essa pegada de ele falar, eu gosto de fazer coisas que são absurdas. Só que você consumir isso demais, na minha opinião, tá? E eu vou demonstrar através de argumentos. Se você discordar, sinta-se à vontade de fazê-lo, correto? Desde que aqui a gente consiga ter uma discussão civil, sem ter que ficar utilizando de xingamentos, porque eu não fiz isso em momento algum no vídeo, tá? E uma explicação extremamente simples. Nós, seres humanos, sempre queremos mais. É uma configuração que a gente veio de fábrica, assim. Nós somos uma espécie que, através da evolução, tivemos como características privilegiadas a nossa vontade de explorar, nossa vontade de querer mais, de comer mais, de ter mais posses. Tudo isso possibilitou a nossa existência no planeta Terra ao longo desses milhares de anos. Então não vai ser agora que isso vai embora. Então, se você viu um conteúdo hoje que você achou engraçado, eu mencionei agora o vídeo do cara fazendo supino, o outro pega e faz rosca. Se você assistir esse mesmo vídeo daqui a algum tempo, um vídeo parecido, ele não vai ser tão engraçado assim. Para você assistir algo e realmente dar risada, tem que ser muito, muito mais extremo. Vou dar um outro exemplo agora. Muitas pessoas seguem páginas humorísticas aí no Instagram, no Twitter e tudo mais, e as pessoas olham as imagens e não dão risada. Isso é algo muito característico. Você vê a imagem e fala, nossa, que engraçado, vou mandar para alguém, e você nem sequer esboçou um sorriso. O que vai te fazer rir vai ser às vezes um vídeo que é tão extremo, tão fora do seu cotidiano, que aí você olha e dá risada. Enquanto às vezes você vê uma imagem, você pode até mostrar uma pessoa que também consome entretenimento na internet, mas às vezes não está preparada, ou é uma pessoa que às vezes não está mexendo no celular durante muito tempo, ou às vezes um parente seu que não utiliza tanto as redes sociais, você vai ver que essa pessoa realmente vai achar muito mais engraçado. E outra demonstração que eu tenho disso é que quanto mais tempo você fica direto olhando para o computador, olhando para o celular, menos você reage fisicamente àqueles estímulos. Então menos você vai achar engraçado um vídeo. Se for a primeira coisa que você vê na hora que você ligar o celular, vai ser muito engraçado. Se você viu no final do dia e você passou ao longo desse dia 8 horas no seu celular, 8 horas no seu computador, não vai ser tão engraçado assim. E isso mostra, por A mais B, que nós sempre buscamos coisas maiores, mais grandiosas, e isso é cada vez mais tóxico, tá? O humor e a pornografia são duas formas de entretenimento que sempre precisam de ficar mais pesadas para gerar o mesmo impacto. Porque eu dei exemplos que acontecem ao longo de um dia, mas isso também acontece ao longo de semanas, meses e anos. Haja visto um filme de comédia dos anos 20 e 30 é muito diferente de um filme de comédia atual. A série de filmes antiga, né, que passava na televisão, chamada American Pie, se você assistir hoje em dia, provavelmente você vai achar bobo, vai achar leve, mas era um humor extremamente pesado na época, tá? Só para você ter uma noção de que essas mudanças elas são culturais e é um caminho cujo, assim, é uma trilha cujo único caminho é para baixo, tá? Não tem volta dali. E quanto mais você consome, mais pesado você quer, mais você quer, e mesmo tipo de conteúdo não tem impacto em você. Mas tudo isso pode ser desensibilizado, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Agora, dando prosseguimento ao meu próximo argumento. A percepção de autoimagem é diretamente relacionada com a nossa comparação com o outro. E isso vai entrar num outro tópico que vai ter muito a ver ao longo desse vídeo, mas antes eu vou só acender a luz. Que é a nossa relação com a nossa imagem e a relação do outro com a imagem dele também, tá?
Eu não sei se vocês sabem, mas o conceito da palavra identidade, né, o significado dessa palavra significa aquilo que você constrói em relação a si mesmo, a percepção que você tem de si mesmo, a imagem que você tem de si mesmo em comparação ao próximo. Ou seja, você só sabe quem você é se você comparar com o próximo. Isso está relacionado na essência da palavra identidade, tá? Então, toda vez que nós vamos construir como nós nos vemos, nós temos que comparar com alguma coisa. Isso é definido culturalmente. Pode ser as pessoas, nossos amigos, a nossa família, e hoje em dia tem o papel das redes sociais. Só que tem uma questão muito importante, né? Que o outro com o qual muitas pessoas estão se comparando atualmente é uma foto com edição de uma pessoa não natural, ou seja, que utilizou de drogas anabolizantes, fez procedimentos estéticos, maquiada, o que quer que seja, tá? E com a utilização de luz e sombra manipuladas para gerar uma determinada visão. Ou seja, olha assim, o nível de distância da realidade que está a comparação que você está fazendo. E não só isso, né? É a nossa percepção subjetiva daquele fato. Então, para você ver que como está cada vez mais difícil você construir uma imagem de si próprio, porque você está comparando cada vez mais com miragens e não com pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas nem sequer existem, mas o fato de você ver aquilo já é o suficiente para ter uma alteração na sua percepção de si mesmo. E como eu comprovei com argumentos anteriormente, isso são coisas que acontecem sem a gente perceber. Não é questão de maturidade, tá? Não é porque eu não sei lidar com a rede social. Não, não é isso. É questão de biologia, tá? A gente está falando de adaptações para sobreviver na natureza, que são coisas que nós carregamos atualmente, embora não vivemos nesse quadro, tá? Você pode tentar lutar, mas quando você estiver cansado ou não prestando atenção, o instinto sempre vence, tá? Isso aplica-se para vários casos, isso aplica-se para várias coisas na nossa vida. Um exemplo extremamente simples é que quando você está com fome, você pode estar até seguindo um plano alimentar, uma dieta direitinho, que você planejou para si mesmo. Se você está com fome, você chegar na geladeira, se você está com fome, você chegar na cozinha e tiver em cima da pia um biscoito recheado e dentro da geladeira, dentro da sacola, numa gaveta, uma fruta, você vai no biscoito. Não tem dúvida. Quando você não está prestando atenção, quando você está dando mole, o instinto ganha, tá? Comparar-se com si mesmo e com outras pessoas naturais é algo muito mais saudável por consequência. Por quê? Porque assim mesmo você sabe, embora você tenha, como eu falei, a nossa percepção subjetiva daquilo que a gente vê como nos nós mesmos, vai alterar, com certeza, mas isso não tem como fugir, então eu vou considerar que sempre está acontecendo. E com outras pessoas que são naturais, amigos, conhecidos ou influenciadores naturais também, embora você ainda tenha aquelas camadas de maquiagem, você tem menos, tá? E muitas vezes você consegue ter uma ideia de que como aquela pessoa é na vida real, o que às vezes é impossível de ter com um influenciador. Ao você ver fotos de bodybuilders, cara, muitas vezes é impossível você conseguir imaginar como aquela pessoa é na vida real. Isso é muito curioso. Vou te dar um exemplo do Strongman Ed Hall. E a bateria da câmera está acabando, isso está me preocupando. O Strongman Ed Hall é muitas vezes visto como um Strongman baixinho. Se você comparar ele nas fotos com o Steve Shaw, com o Arthur Bjorn, você vai ver que ele é uma pessoa baixa, mas ele tem mais de 1,90 m de altura, tá? Então muitas vezes você tem uma percepção que não corresponde à realidade. Isso só falando de altura. Então imagina outros atributos físicos. Essas pessoas, esses strongmans no caso, pesam 200 quilos. Muitas vezes o antebraço dessas pessoas são maiores do que o tronco, né, de uma pessoa, entre aspas, comum, vamos dizer assim, tá? Então só para você ter uma noção de como às vezes, a gente não presta atenção nisso, mas está lá afetando o nosso cérebro, porque muitas vezes a gente não vê entrando, mas se entrou, vai ter algum impacto ali. A droga sobrepõe-se, no caso de aumento de performance, ao conhecimento, o treinamento, genética e dieta. E isso é extremamente polêmico, tá? Mas é um ponto que eu sim continuo defendendo. Como assim, Gabriel? Significa que você pode ter dieta perfeita, treinamento perfeito, conhecimento perfeito e genética perfeita, você não vai conseguir chegar no nível que esses caras estão pelo simples motivo da droga. E não se preocupe, cara, não é para pôr você para baixo. Eles também não. Pega qualquer influenciador desses e tira o elemento aumento de performance e você vai ver ele ruir na sua frente.
Tanto é que não sou eu que tenho que utilizar para provar você que dá certo. Não, é você que tem que parar de utilizar para me provar que você consegue. Entendeu? Porque é muito fácil falar. Então usa aí e vê aonde você vai conseguir. Porque esse é um argumento que não tem volta, porque eu não vou utilizar e ponto, acabou. Agora, é como se você quisesse provar a não existência de alguma coisa. Isso é impossível, cara. Você tem que provar que existe. Não é papel da pessoa que acredita na não existência demonstrar. É a pessoa que acredita na existência. A mesma coisa vale para diversos fatores da nossa vida. Eu vou dar um exemplo que vem na minha cabeça. Alienígenas. Não é a pessoa que não acredita que tem que provar que eles não existem. É a pessoa que acredita e que já viu, que já teve contato, que tem que provar que essas coisas aconteceram. Então não é eu que estou falando que o esteroide anabolizante é algo que sobrepõe-se a todos esses elementos que tem que utilizar para provar. Não, você que tem que tirar esse fator da sua vida e mostrar como que o seu conhecimento de treinamento são tão bons que você não precisa daquilo, tá? Mas muitas vezes as pessoas não vão ter essa noção por causa de uma coisa que eu vou falar aqui mais pra frente, que ou elas não sabem o impacto daquilo, elas realmente são ignorantes, e aí, por que você vai seguir uma pessoa que é ignorante? Ou ela já esqueceu como é a vida dela fora daquilo, porque nós acostumamos com as coisas de uma forma muito fácil, né? Acho que isso aí fica claro. Então, uma pessoa que começou a utilizar isso, como o Larry Wheels, muito jovem, muito cedo, ele possivelmente não sabe mais o que é treinar sem aquele aumento de performance. Isso vale para vários influenciadores, e aí temos muitos e muitos problemas decorrentes disso, tá? Mas só dar um passo para trás para a gente continuar. Não vemos influencers que saíram das drogas, porque eles também somem, e trocadilho aí, não só fisicamente, mas também nas redes sociais. Não só porque a identidade de marca deles é a droga, e ele não se vende sem ela, mas muitas vezes essas pessoas também são doentes psicologicamente, né? E tem problemas de imagem. E isso é produtizado e dado a você, que não só aceita de bom grado, como vai atrás e tem no bolso uma ferramenta de consumir esse produto. Ou seja, essas pessoas muitas vezes estão viciadas, são dependentes, têm distúrbios de autoimagem, e a gente vê isso aí constantemente. Sempre que você vê um influenciador desses que admite a utilização dessas coisas dando entrevista, ele vai te falar por diversos motivos para você não utilizar aquele tipo de substância, e muitos deles estão relacionados que essa pessoa sabe que nunca é demais. Você vai ver isso várias e várias vezes. Muitos atletas de elite olham para trás e falam, não precisava de tanta coisa para poder ter conseguido, porque é uma questão muito mais psicológica do que física, e elas viciam nesse tipo de coisa. Isso acontece com qualquer tipo de droga, tá? Álcool, opioides, o que quer que seja, sabe? E olha o nível, né? Imagina que você quer vender um produto. Você tem lá um produto que você quiser vender, uma caneca, tá? Você quer vender uma caneca. E existem milhões de pessoas no mundo que têm nos seus bolsos um flyer seu, com o seu telefone de contato, seu site, suas informações. E toda hora, várias vezes ao dia, milhões de pessoas pegam o seu flyer, ligam para o seu telefone e pedem para consumir o seu produto. Isso é ou não é extremamente maravilhoso? Esse é o sonho de qualquer pessoa, mas isso acontece com o telefone. As pessoas querem consumir essas informações, querem consumir as imagens, mas a diferença é que o produto não é uma caneca. O que é o produto, né, dessas pessoas que trabalham com influência digital e das plataformas, que isso aqui é outro papo ainda, mas que eu vou dar só uma pincelada. O produto, né, não é uma caneca. O produto é a sua alteração de percepção da realidade, o reforço da sociedade de consumo e o seu vício em dopamina autoinduzido, porque você que quer pegar o flyer e ligar e pedir a caneca. A pessoa que vende a caneca não está indo atrás de você, você que está indo atrás dela. Você consegue ver essa diferença? Isso é algo extremamente pesado, tá? Já falei sobre alteração de percepção. O reforço da sociedade de consumo é extremamente simples de entender, porque qual é o objetivo do influenciador? É te influenciar. Para quê? Para consumir. Pronto. Acho que não precisa de explicar além disso. Agora, consumir o quê? O que quer que seja. Porque, no final das contas, a indústria fitness que utiliza dessas pessoas, que elas também são vítimas, eu vou falar mais disso pra frente, elas ganham de qualquer forma. Quer você consuma treinamento, quer que você consuma suplemento, quer que você consuma academia, porque no fundo, na hora que você vai investigar, muitas das pessoas que vendem essas coisas são as mesmas, então tanto faz, tá? É um exemplo muito clássico que a gente vê, porque isso é um estado, né, do nosso capitalismo avançado, como por exemplo cigarros. Hoje em dia tem um cigarro eletrônico e muita gente acha que não tem problema de fumar o cigarro eletrônico, porque ele faz menos mal, ou que não tem nada a ver, ele não vai danificar tanto o corpo assim, por diversos motivos que seja, porque é mais legal.
E no fundo, as empresas que fazem os cigarros de papel e os cigarros eletrônicos são as mesmas. E tem as mesmas substâncias, também tem nicotina, tem os mesmos problemas. Também pode causar o fato de você estar com a garganta, traqueia sempre quente, aumenta a sua quantidade de câncer, né? Tudo isso, os problemas são os mesmos, as empresas são as mesmas, mas tem uma maquiagem nova. Então a mesma coisa acontece na indústria fitness, tá? Muitas vezes as empresas que vão ganhar dinheiro com isso são, no fundo, as mesmas, tá? Apesar dele não ser um mercado... Ele é um mercado muito grande, que gera muito dinheiro, mas eu acho que ele ainda não chegou ao mesmo nível de alguns outros mercados também. A gente vê isso também com carros. Várias empresas de carros são, no fundo, as mesmas empresas, as mesmas pessoas, tá? Enfim. E por último, eu acho que é um tópico que talvez você esperasse que eu falasse mais nesse vídeo, é que influenciadores anabolizados não sabem, já esqueceram como treinar naturalmente. Falei disso anteriormente, mas se você não está seguindo essas pessoas por valores de entretenimento, de informação, é péssimo, é ruim, não funciona, e pronto, não tem discussão. Fazer supino segurando 2 anilhas não vai aumentar o seu peitoral, sabe? As pessoas têm um fundamento errado, porque o fundamento delas, entre aspas, é diferente do seu, porque os princípios que regulam a hipertrofia dessas pessoas são diferentes dos seus. Então, mesmo se ela quiser falar algo que funcione para ela, não funciona para você, porque o jogo é outro. Uma pessoa está jogando dama, outra pessoa está jogando xadrez, entendeu? Então, a estratégia não bate, tá? E se ela tentar te falar as informações para as regras do jogo que você está jogando, faz tanto tempo que ela mesma passou por esse caminho que ela já esqueceu. Ela só trabalha com pessoas melhoradas, ela é melhorada desde os 16 anos de idade, já, infelizmente, cara, já foi embora, tá? Então tome cuidado com isso. Eu gosto de assistir porque essas pessoas são muito inteligentes. Não tenho dúvida de que elas podem ser muito inteligentes, tá? Entretanto, é muito possível que aquela informação não se adeque ao seu caso, e aí você vai ver um negócio diferente, vai querer testar e vai passar anos e anos da sua vida caminhando em círculos, se você não treinar durante 8 meses, desistir porque não viu resultado nenhum, porque isso também acontece pra caramba, tá? E atualmente, popularizando cada vez mais essas pessoas, eu vejo elas dando dicas de dieta, e eu já falei sobre o papel várias vezes aqui no canal, sobre o papel reduzido que a dieta tem na sua transformação física, no seu ganho de massa muscular e força. Tem um papel reduzido sim, tá? Eu perdi o fio da meada. E no que diz respeito a treinamento, se não te ajudar, tá te distraindo. Então isso é ruim da mesma forma, tá? Então você precisa de reforçar estímulos que te façam lembrar dos princípios que se importam para você. Porque na hora que você estiver distraído, como eu falei lá, sem prestar atenção, cansado, distraído, o que vai vir na sua cabeça é o instinto, é o mais atraente, é a síndrome do brinquedo novo, tá? Em vez de você fazer 3 séries de 10 de sempre, tentar aumentar 2 quilinhos, tentar melhorar a qualidade das repetições, você vai fazer um exercício maluco que você viu no Instagram porque é mais divertido. Só que a diversão não é um fator essencial para o ganho de força e hipertrofia. A diversão pode até ser um fator essencial para a sua saúde mental, mas não é só isso, entendeu? Tem outras coisas aí que são extremamente importantes e que perdem espaço porque a nossa atenção é um recurso finito, tá? Nossa memória é um recurso finito, nós não somos máquinas. Então, se você está ocupando o seu dia inteiro vendo pessoas melhoradas treinar e humor de pessoas melhoradas e dieta de pessoas melhoradas, quando que vai sobrar espaço na sua cabeça para falar sobre pessoas naturais, como você? Porque a maior parte das pessoas que consomem esse conteúdo não são melhoradas, são naturais e são iniciantes. Então, o problema é ainda maior, né? Porque eu estou fazendo vídeo aqui falando para pessoas que já treinam há tempo, né? E não tem ninguém falando para esses iniciantes. E quem fala é escondido, né? Vamos dizer assim, que é amassado pelo algoritmo, porque isso não é interessante, isso não gera tanto engajamento, que é a moeda de troca deles, né? Eles querem que você olhe para a tela. E pessoas falando o tipo de informação que eu estou falando nesse vídeo não gera pessoas olhando para a tela. Haja visto que a taxa de retenção desse vídeo provavelmente vai ser a mais baixa do meu canal, tá? Mas não tem problema, eu quero falar sobre isso hoje. E aqui a gente entra num tópico extremamente controverso, que um influencer melhorado muitas vezes ou tem um comportamento doente, tá? Para você... Imagina que você vê uma pessoa que é viciada em uma droga extremamente pesada, tá? Não acho que... Pensa aí a droga que você quiser. Muitas vezes a pessoa tem alteração no corpo, né? Alteração nos olhos, na pele, ela envelhece, né? Pessoas têm alterações motoras, às vezes treme. Pessoas têm alterações cognitivas. Agora imagina uma pessoa que faz a mesma coisa com esteroides anabolizantes. Só que essa pessoa, o físico é diferente, né? Como é que é o físico de uma pessoa viciada em esteroides anabolizantes? Né? Então...
muitas vezes é um sintoma de um comportamento doente, sim. O abuso e a dependência de substâncias ilícitas é extremamente comum. Praticamente todo influenciador tem entrevista falando para as pessoas não fazerem. Porque tem as pessoas que usam, beleza, e não abusam, mas é uma minoria. Porque isso entra naquele nosso instinto de querer sempre mais. Então, é aquele famoso papo de eu paro quando quiser. Então, para aí. Não, não quero. Quando que você quer? Nunca. Quando você quase morreu, e muitas vezes a pessoa quase morre e continua utilizando, né? Infelizmente, perdemos grandes nomes aqui recentemente, né, no nosso YouTube Fitness. Um deles é o John Meadows, e eu não entendo por que ele simplesmente não parou, tá? E eu acho que é justamente por problemas aqui, ó. Ele podia ter simplesmente diminuído e muito a questão da droga dele e ter vivido uma vida longeva, mas ele não conseguiu. Não foi a escolha dele, vamos dizer assim. Talvez ele nem tenha tentado. Isso acontece porque ele, o influenciador, sabe o que acontece quando a câmera está desligada. Você tem que entender que ir no banheiro da sua casa, pegar uma seringa e injetar uma substância que você comprou do cara na esquina ou do treinador da academia da esquina não é normal. Isso não é um comportamento normal, não deve ser normalizado, tá? O que ninguém gosta de pensar, todo mundo gosta de ver o cara gigante lá no shape bronzeado, mas ninguém gosta de ver o cara lá, porque isso aí quando você vê gera repulsa, porque você sabe que isso não é normal. Isso sem falar dos efeitos colaterais físicos, que são tantos que não cabe contar nos dedos, tá? Alterações, nossa, vamos falar alterações, danos colaterais causados por uso de esteroide anabolizante. Você provavelmente sabe, todos eles sabem. Quem usa sabe também, mas eles não se importam. Essa é a diferença. E muitas vezes não é nem que eles não se importam, porque eles têm medo disso, mas ainda assim o vício é maior, né? Da mesma forma que se você perguntar ao usuário de crack se ele sente bem, ele vai falar, provavelmente não, só quando eu uso. Da mesma forma o usuário de esteroide anabolizante, né? Então assim, quase a mesma coisa se a gente for pensar. Não é quase a mesma coisa, mas dá pra gente fazer paralelos aí, né? Se a gente for parar pra pensar. Então efeitos colaterais são diversos, não vou ficar aqui listando, põe no Google aí, você vai ver um tanto. Sabe? Te vê isso acontecer, mas aí eu tomo bloqueadores. Não, se você usa a droga e usa a droga para bloquear os efeitos da droga, não entendi. O efeito colateral é a prova de que está acontecendo alguma coisa utilizando aquela droga. Ele pode ser minimizado? Pode ser raro? Pode, mas ele prova que está acontecendo alguma coisa. Porque nosso corpo, ele é um sistema, tipo assim, com multivariáveis, orgânico, várias coisas acontecendo. Não tem como mudar uma coisinha só, não. Você consegue fazer sem máquina. Em um ser vivo, não. Tudo vai ter consequências inesperadas ou esperadas, mas vai ter consequências. E esses são os efeitos colaterais. Então, o efeito colateral é a prova de que tem efeito que você quer acontecendo, tá? Então, não vou ficar nem entrando nesse assunto, não. Agora, eu tenho uma coisa que eu preciso de falar para você, que você é culpado disso acontecer. Você é um agente ativo, tá? No vício desse influenciador, porque você segue, tá? Porque o corpo gera engajamento. O engajamento é a moeda de troca para o marketing. Aí seja de empresa de suplemento, seja do que quer, qualquer outra coisa, da empresa dele mesmo, né? E o marketing permite a qualidade de vida para essa pessoa, que vai permitir a manutenção do corpo, porque não é barato. Todo mundo, né, sabe. Eu não sei exatamente, mas eu tenho uma ideia, porque algumas pessoas já me falaram que se manter utilizando esse tipo de substância, ou esses tipos, porque tem diversas, né? Não é uma coisa barata, é uma fatia grande do seu dinheiro que tem que ser utilizado ali. Então, muitas vezes tem que justificar, tem que se pagar. Como que se paga isso? Com o dinheiro gerado nas redes sociais. Então, é um ciclo vicioso, né? 9 de 10 vezes sem o corpo, essa pessoa não é nada. E ela sabe disso, porque antes ela não era, mas agora ela tem um corpo, agora ela é alguma coisa. Então, sem a droga, ela não é nada. Porque não é o treinamento. Se fosse, ela já tinha feito antes. Porque você prefere uma coisa grandiosa com menos sacrifício ou com mais sacrifício? Com menos, é claro. Por isso a sua autoestima é diretamente relacionada com o corpo, que não é natural, como a gente já falou. Quando você segue a pessoa pelo corpo e dá like nas fotos da pessoa, gera engajamento pelo corpo, você está dizendo para a pessoa, e você que segue um tanto de Larry Wills aí da vida, isso é o que vale em você, é isso que eu quero ver. Se você não é assim, não me importa. Mas o assim não é natural, e muitas vezes nem existe, por aquelas questões de manipulação que eu falei antes. Mas não importa, é isso que eu quero saber, é isso que interessa para o mundo. É essa visão, esse físico. Então, você é um dos causadores desse problema. Você é um dos causadores dessa epidemia de doenças mentais que a gente vê hoje em dia. Inclusive, agora falando com a maior parte do meu público que é masculino, nós vivemos uma época em que homens estão depressivos e homens estão tirando a sua vida.
em recordes jamais vistos na história da humanidade, e nós não estamos falando sobre isso. Então, aqui no meu canal, a fatia de contribuição que eu posso dar para esse tema é justamente falando desse tipo de assunto, porque isso é a minha especialidade, é a minha área de trabalho. Poderia falar sobre outra coisa? Poderia, mas aí eu não saberia comentar tão bem quanto o que eu sei aqui, tá? Então, se você está causando muitas vezes problemas para os outros e para si, então nós temos que cortar esse ciclo. E eu ofereço para vocês a solução, que é extremamente simples. Pare de seguir influencers melhorados, tá? Vai lá no seu Instagram, vai aqui no seu YouTube, vai lá na sua lista de inscritos e de seguidos e dá uma olhada lá. Vê se você realmente... O que te agrega aquele conteúdo ali? Ah, é só... ele pegou a proteína e jogou na cara. Pra quê? Pra que você precisa disso? Quando você deixa de seguir essa pessoa que faz essas palhaçadas e que só é popular por causa do corpo, se ela fizesse essa palhaçada sem o corpo, ela não seria, e o corpo não é natural, você está falando para essas pessoas, não, eu não quero ver você se autodestruindo por engajamento. Não é isso que eu e o mercado gostamos, tá? Autodestruir por engajamento não é legal, não quero ver, pum, tirei. Toda vez que eu vejo esse tipo de conteúdo nas minhas redes sociais, às vezes a gente vê sem seguir, né? Eu vou lá e marco, não quero ver. É importante que as pessoas saibam, as pessoas, pouco importa, né? Que o mercado saiba que existem pessoas que não querem ver outras se autodestruindo e destruindo a vida, possivelmente, tanto física quanto cognitiva, de outras pessoas para frente, porque eu não quero apoiar que essa pessoa seja famosa e cause danos negativos na vida de outros homens jovens que estão por aí. Não quero. Então, eu retirei dessa parte. Eu poderia falar para você simplesmente não usar as redes sociais, né? Mas aí eu acho que é pouco realista. Eu estou tentando ser o mais realista possível de uma dica prática que você vai conseguir fazer e provavelmente vai ver melhores aí na sua vida pessoal. Quando você faz isso, você começa um processo de dessensibilização do seu cérebro, porque é normal, que é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que pertence ao reino da natureza. O que é Homo sapiens sapiens, vamos dizer assim. O que é possível naturalmente. O que é de fato treinar? Treinar não é fazer série para ficar com o bíceps pump gigantesco. Isso não é treinar. Isso, assim, sinceramente, muitas vezes é perda de tempo, tá? Às vezes, não vou falar que é sempre negativo, porque é sempre melhor do que fazer nada. Mas aquilo que eles fazem não é treinar, aquilo é show. É show para a câmera, porque a câmera tá ligada. Mesmo quando desliga a câmera, eles não fazem aquelas palhaçadas, tá? Mas, mesmo as coisas sérias que eles fazem, muitas vezes ainda não é treinar pra gente. É outra coisa. Vai ter outros princípios, como eu falei. É outro jogo. Um jogo de dama, um jogo de xadrez. São coisas diferentes. E também, onde você realmente está na sua jornada. Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente olha tanto para os outros que a gente nem olha para a gente. Pega uma foto sua de 5 anos atrás e olha aí. Teve ganho? Você mede? Para de ficar tanto tempo olhando meme fitness aí e mede lá para você saber como é que você está hoje. Você sabe o tamanho dos seus membros? Seu treino está tendo resultado? Há 6 meses atrás você estava fazendo extensão de tríceps com o mesmo peso? As pessoas não sabem, mas elas sabem exatamente o que o marombeiro X falou para o marombeiro Y, da controvérsia, né, da fofoca, da mansão de não sei o quê. Olhe para você mesmo. E o mais importante, você começa um processo de se perguntar por que você faz isso e o que é saúde. Porque eu não acho que pesar 150 quilos e fazer 1 milhão de supinos, 1 milhão de agachamentos é saúde, não. Isso pode ser extremamente controverso. Eu não acho que 46 de bíceps é saúde, não. O que é saúde? Não vou responder essa pergunta. Essa pergunta que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Eu não sei como eu consegui acabar antes da bateria acabar, porque ela está piscando vermelha já deve ter uns 15 minutos. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha assistido até o final e tenha gostado dessa discussão. Deixa aqui nos comentários se você gosta ou concorda do que eu estou falando. Não sei se eu vou manter esse tipo de vídeo, provavelmente não. É só uma exceção que eu queria gravar hoje, porque esse é um assunto que eu queria muito falar. Por mais que tenha a possibilidade desse vídeo não ser monetizado, eu já praticamente não ganho nada mesmo. Então, pelo menos eu consigo falar aquilo que está me dando vontade. Uma consequência do vídeo não ser monetizado é ele atingir menos pessoas, por isso que eu falei aqui no começo e peço para vocês também que se esse é um assunto que você já conversou com seus amigos, manda um vídeo para eles, tá? Fala para ele tocar lá enquanto ele lava a louça, o que quer que seja, pelo menos para a gente conseguir manter um nível de conversação sobre esse assunto, que é escasso no fitness brasileiro. Eu diria que eu nunca vi um vídeo falando sobre isso no fitness brasileiro. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.